Preparação para Brasil e Marrocos estreia na Copa 2026. Bastidores do mercado da bola pegando fogo. Everton Cebolinha indo para o Vasco. Bruno Henrique volta a ser réu. E também a situação do Rossi envolvendo a Arábia e também o Boca Juniors. Todos os detalhes para vocês. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar demais o meu trabalho. Crédito Direitos de Imagem e ESPN Brasil. Também pode clicar no botão Hype Vídeo, aí ajuda mais ainda. Vamos pro vídeo. No final a gente traz todos os bastidores que tá fervendo no Mengão e também na seleção brasileira. Vamos pro vídeo. Vamos lá. O mais importante é o momento que nos encontramos agora. Porque é isso que importa. É o momento que a equipe chegará para disputar o primeiro jogo. E se for da vontade de Deus, chegando até a final, isso é o mais importante. É o que a gente pode ver, pode ter observado historicamente também na história da seleção. E por isso que se diz, né, que é bom chegar, que a seleção chegue um pouco questionada, porque foi assim em outros momentos também. Não é bom, cobranças são naturais, injustas ou não, eu acho que faz parte do futebol, faz parte do pacote entre vestir essa camisa aqui, pela história. As pessoas querem que os jogadores que vistam a camisa da seleção conquistem títulos, né? E eu já pude experimentar isso conquistando uma Copa América pela seleção brasileira, mas nada se compara a conquistar uma Copa do Mundo. Então esse é o objetivo. Acho que as críticas vêm também por conta disso, por não ter vencido nas outras oportunidades. E eu encaro isso com naturalidade. Já disse isso outra vez, eu sou o meu maior crítico, né? Então ninguém daqueles que me criticam hoje em dia, ninguém vai me criticar mais do que eu. Uma boa resposta. Pois é. E eu já estou olhando aqui, para passar aqui para o André Kfouri, que está com a gente. O André, ontem eu liberei ele um pouquinho mais cedo, mas hoje ele vai até terminar esse assunto de seleção aqui. O André, eu já vejo aqui no nosso chat, claro, algumas manifestações com relação ao Alisson, aí é sempre aquela conversa, né? O Alisson não falhou, né? Não frangou, mas nas últimas Copas, nos momentos decisivos, ele não foi decisivo como se espera de um goleiro. Não foi no gol do Brasil? Não é? Mas quando foi... Com desvio. Essa é a crítica. Eu sempre gosto de lembrar que nos 3 jogos contra as seleções europeias na última Copa do Mundo, foi uma bola pro gol do Brasil, no erro do Fred, num contra-ataque, na bola que desviou e que enganou o goleiro. Exatamente. Foi a única bola... E contra bola a Bélgica. Nos 3 jogos contra as seleções europeias na última Copa do Mundo, que foi na direção do gol do Brasil. E contra a Bélgica na Copa anterior, 2018. Os 2 gols contra a Bélgica. Não, então, aí é que tá. Eu não acho que ele falha, eu não acho que ele franga. O que as pessoas cobram do Alisson é que é aquele goleiro, como por exemplo o Cássio no Corinthians. Jogos grandes, o Cássio aparecia, fazia defesas impossíveis. As pessoas cobram do Alisson, por ser um goleiro de seleção brasileira, um goleiro das defesas que parecem impossíveis. Eu já vi o Alisson fazer essas defesas impossíveis várias vezes em clubes. No Liverpool, então, um absurdo. Mas o pessoal cobra na seleção onde a gente ainda não viu. Quero saber se essas cobranças, na tua opinião, né, André, são justas ou são exageradas? Pois é, o caso dos goleiros da seleção brasileira nessa Copa é um caso à parte, mas que também explica um pouco, eu diria, a desconfiança em relação a alguns aspectos de convocação de lista final, jogadores que estão aqui, na opinião de algumas pessoas, não têm nível para estar, até desconsiderando tudo o que aconteceu no pré-Copa em relação àqueles que foram perdidos por lesão e todos eles, eu creio, a maioria deles tinha uma altíssima chance de ser titular. Mas isso a gente já conversou várias vezes aqui no Linha de Passe. O Alisson, ele simboliza uma geração de goleiros que não foi substituída para este nível, né? Os 3 que estão aqui se adequam a essa descrição. O Alisson, o Ederson e o Everton. Houve uma opção muito clara da comissão técnica por experiência, mesmo com testes feitos, porque se considera que a Copa do Mundo é um animal diferente e que, nesse caso, já ter vivido, já ter passado por isso, independentemente de ser uma experiência boa ou ruim, é algo que conta muito para o bom andamento das coisas. Eu tenho certeza que o Ancelotti pensa assim, embora ele próprio seja
um estreante aos 67 anos nesse estágio, né? Como treinador de seleção, é a primeira experiência que ele tem, ele fez uma opção pela vivência, porque afinal de contas a seleção chega para essa Copa com a média de idade ao redor de 29 anos, se eu não estou enganado. É uma das mais altas da história da seleção brasileira em mundiais. E o Alisson meio que simboliza isso. Como eu disse agora há pouco, e todo mundo sabe, ele está indo para o 3º mundial seguido como goleiro da seleção brasileira. Isso não tem pouco valor. Isso é muito importante, né? Nem toda a estatística carrega o peso da história. No caso dessa, 3 Copas seguidas como titular, eu acho que a gente tem que aplaudir de pé. Uma outra coisa que se comentou e acho que vai continuar se comentando a respeito dele é o seu momento de forma, a temporada que ele teve, o fato de ter se machucado. Ele deu uma resposta taxativa hoje na entrevista, uma resposta curta. Ele simplesmente disse, falando sobre esse assunto, a minha condição física é 100%. E nada mais foi comentado. Então, ele é uma pessoa e um jogador de futebol extremamente confiante, isso dá para perceber na maneira como ele se comunica. Eu entendo que ele passou as mensagens corretas do ponto de vista de um jogador experiente, representativo como ele. Ele foi diretamente perguntado a respeito do gol do De Bruyne em 2018 e das cobranças de pênaltis que eliminaram o Brasil na Copa do Catar. Ou seja, um gol que, em tese, ele deveria ter defendido, o chute do De Bruyne. E também por esse olhar, ele tinha a obrigação de pelo menos fazer uma defesa nas penalidades. E o Brasil não conseguiu ir adiante na Copa do Catar, quando o técnico era o Tite, naquele jogo com a Croácia. Ele falou com tranquilidade a respeito disso, mas disse que prefere olhar para frente. Afinal de contas, ele está diante de mais um Mundial. Assim como os outros 7 titulares que devem entrar em campo no sábado, contando com o Alisson, 8, repetidos da estreia contra a Sérvia no Mundial anterior. Então, não é pouca coisa também. Se o time para jogar com o Marrocos for o time que se imagina, o time que tem sido mais trabalhado, serão 8 titulares repetidos da estreia da última Copa. Esse tipo de decisão é aquele tipo que vai ser julgado de trás para frente conforme o resultado, né? Como acontece quase sempre no futebol. Se a Copa da Seleção Brasileira for boa, a decisão pela experiência, a repetição de jogadores vai ter sido uma ideia extremamente acertada. Confiança em quem teve a vivência e ganhou uma segunda oportunidade para tirar de dentro do coração aquela dor da eliminação na Copa passada, etc. Se o Brasil fizer um Mundial ruim, tudo isso vai ser resumido a um grande erro na confecção da lista final com jogadores dessa idade. Principalmente e vamos falar também Pedro, nos nomes individualmente de quem mereça ser apresentado como vilão. Na maioria dos casos, né? As análises vão ser assim, eu imagino, André, acho que vocês também. Até porque essa segunda hipótese que o André está colocando, que eu acho que ela até vai ser mais forte do que, né? No caso de vitórias e de triunfos, não sei se vai se atribuir tanto à experiência e tudo mais, mas essa segunda hipótese que o André está trazendo, a gente já está ouvindo muito, né? Essa geração de derrotados, ele está insistindo com uma geração de derrotados e tudo mais. Acho que mesmo no momento em que o Neymar foi convocado, muito se falou sobre isso, né? Aí, para mim, é uma bobagem. Quer dizer, as questões do Neymar têm a ver com outros pontos, não com a geração de derrotados, até porque a questão é sempre na hora de uma convocação de seleção, você olhar para quem são os melhores. E você pode, sim, discutir um nome ou outro, mas nestas posições em que se discute a carência de bons jogadores, a verdade é que eles não são tão fartos assim. A carência existe. A carência existe. Você não tem um monte de lateral. Então, a hora que o Wesley machuca, o Militão machuca, você vai olhar, vai convocar o PH ou o Vitinho. Para os goleiros, vale mais ou menos a mesma coisa. Então, esse papo da geração de derrotados, eu acho que não faz sentido algum
no momento em que esses, abre aspas, derrotados, são de fato os melhores jogadores que o Brasil tem à disposição. Sabe o que eu lembro? Quando o Brasil fracassou em 90 e quiseram fazer uma revolução geral, parar de convocar os caras de fora. E aos poucos vários foram voltando. Pois é. E o Brasil... Essa é uma das maiores bobagens. Quanto Dunga apanhou na seleção brasileira? Sim, e vários deles foram campeões em 94. Virou símbolo de uma geração fracassada. Do fim da qualidade do jogador brasileiro. A gente está numa época que você fala tudo. Fala qualquer coisa. Você só não pode ser inimigo, essa frase eu vi, achei tão legal, inimigo das sinapses. O Tico e o Teco precisam se encontrar em algum momento. Só jogador que atua no Brasil. Perfeito. Aí o time está pronto, veio, aí 5 são vendidos. Começa de novo. Corta tudo. Desculpa, vocês estão fora de seleção. Treinador, convoca novamente outros caras, porque esses daqui foram vendidos. Cara, tem umas coisas, né? Que é preciso ter um mínimo de... Sabe uma coisa que eu acho curioso, Calçade? Mas é o falar por falar, entendeu? Faz parte. É como se alguém pegasse qualquer seleção, mesmo o Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti já está certo para a Copa 2030. Ele vai iniciar uma reformulação, mas ele não vai iniciar uma reformulação com 0 jogadores desta seleção. Ele vai iniciar primeiro com aqueles jovens que a gente sabe que serão o futuro. Sim. Depois com alguns jogadores experientes para uma transição no momento que você tem que encarar ou eliminatórias ou um torneio. Você precisa ter alguém que equilibre o time para não tomar 5-0 da Argentina. 5-0 do Chile é mais difícil, mas do Uruguai. Você tem, cara, existe um processo. E a Argentina tá jogando muito. Existe um processo para montar as coisas. Se ligar. E é legal falar isso no momento em que a culpa tá mais fora do que dentro. A culpa é de quem avacalhou com esses 4 anos, cara. A gente perdeu 3 anos. O Ancelotti teve 1 ano. E aí ele teve que abraçar algumas coisas e jogadores que não dava para. Porque se você olhar para a seleção, eu concordo. Não é um momento de maior segurança no gol da seleção brasileira. Em muito tempo. Não é. Em muito tempo. Eu estou falando de 3 jogadores, tá? Dos 3. Não é um momento de maior segurança nas laterais. Não é. Estou falando de mais 4 jogadores. Faz tempo que é assim também. 4 jogadores. Porque pode ser Danilo ou Ibañez, não vão desempenhar o papel que um lateral precisaria. E do lado esquerdo também não. Então são mais 4. Com os 3 goleiros, 7. O Fabinho, reserva do Casimiro, também não é um jogador... Ele é uma sugestão do Casimiro, o Ancelotti falou... Se fosse outro momento da carreira... Eu vou levar. Porque ele teve 1 ano só para preparar tudo isso. Sim. Eu estou falando de 8 jogadores de uma lista de 26 que você olha e fala... Não mora a certeza e nem a segurança. Mas não moraria com nenhum outro jogador convocado. E é o que o Brasil tem, cara. A França foi campeã do mundo com Guivart de centroavante, cara. A Copa do Mundo, assim, tem uma coisa da subjetividade do jogo. Você fala assim, vamos jogar a Copa do Mundo, não vai acontecer. Pontos corridos por 10 meses. Eu vou dizer pra você, a França provavelmente vai ser campeã, foi a 2ª colocada, o Brasil vai brigar lá com a Inglaterra, se acertar o time. O Brasil briga por vaga na Libertadores. 3º, 4º, 5º lugar. Perfeito. Em 1 mês, tudo muda. É o melhor do mês. Assim, só para voltar para o tema do Alisson, pode falar, André. Não, rapidinho. Isso que o Jean falou, que ele chamou muito bem de a geração dos fracassados e tal, então está sendo repetido um erro, teoricamente, né, na visão de quem tem esse olhar mais crítico. Então, se subentende que se fosse uma geração de vencedores, não haveria nenhum problema em repeti-la nesse Mundial. Exatamente. Né? E esse tipo de conclusão 2006. Ignora que no recorte mais próximo da história das Copas, há 2 campeãs mundiais que foram com o mesmo núcleo para a Copa seguinte, depois de ter vencido, a Alemanha e a Espanha, e nenhuma delas passou da fase de grupos, 4 anos depois de ter sido campeã. Então, assim, a Copa do Mundo, ela é, como eu falei agora há pouco, um animal diferente. Para falar sobre experiência e juventude, ela não distribui o antigo e pesado manual de instruções, e ela também não distribui o tutorial que você manda no Zap por PDF, que explica quase tudo. Não funciona assim. Nem sempre ganha a Copa a melhor seleção do mundo. Ganha aquela que, num período específico de algumas semanas, se faz mais forte, eventualmente tem mais sorte no grande esquema das coisas. É por isso que a Copa é essa coisa tão espetacular. E se vocês me permitem,
já que mencionaram a NBA aí, só para fazer uma provocação sentimental, eu não vou elaborar em detalhes sobre o que eu fiz no final do jogo de ontem, porque eu venho sendo bem tratado aqui pelo staff do nosso hotel e eu quero que continue assim. Mas só para utilizar um exemplo de uma modalidade que pode ensinar ou oferecer alguma coisa para esse debate sobre experiência, juventude e idade. Knicks e Spurs estão fazendo essa série final. Os Knicks estão a uma vitória do título e ontem ganharam um jogo épico. A palavra épica é muito usada no esporte faz algum tempo, em situações que não merecem, que não há um encaixe. Exato. Porque se tudo é épico, nada é épico. O que aconteceu ontem único, é absolutamente estratosférico. E todo mundo aqui nessa região dos Estados Unidos torce para o New York Knicks. A cidade de Nova York tem 6 times das chamadas ligas profissionais. 2 de basquete, os Knicks e o Brooklyn Nets. 2 de hóquei, 2 de beisebol. Só que só o New York Knicks é o time de todo mundo. É por isso que a cidade está absolutamente maluca. Bom, interromper por aqui, né? Já faz no assunto aí que não convém. Mas já pegando esse gancho aí, não é à toa que o JJ, o Mr. Jorge Jesus, era fascinado por basquete. Pegava outras modalidades para poder tirar, vamos dizer assim, as suas metodologias e aplicar no futebol. Outro também que vai nesse mesmo perfil, nesse mesmo ramo, é o próprio Felipe Luiz, que já pegava não só no basquete, mas também no tênis, e usava isso para as suas metodologias nos treinamentos. E não é à toa que ambos foram e fizeram muito sucesso, não só no Flamengo, como em outras equipes, né? Bom, agora a gente está falando sobre seleção. Vou até passar, já passei aqui ontem para vocês, mas não custa passar de novo a provável escalação da seleção brasileira. Deixa eu só conferir aqui para vocês. Provável escalação do Brasil. Um sistema, a princípio, né? 4-2-4, assim como gosta o Carlos Ancelotti. Deixa eu só atualizar aqui para passar para vocês. É tanta informação para passar. A gente vai falar sobre o Rossi. Vamos falar também sobre essa questão que pegou todo mundo de surpresa. Novamente, essa novela Bruno Henrique e o STJD. É aquela questão de manipulação. Cadê? Olhando aqui o da... Só um minutinho para vocês, a provável escalação do Brasil. E em relação à questão da manipulação de resultados, novamente, o Bruno Henrique voltou a ser réu e vamos analisar aqui se isso vai interferir ou não em relação ao Brasileirão e também a Libertadores. O cara que estava jogando muito bem, né? E volta isso à tona novamente. Eu não sei o que acontece. Já foi provado que o cara é inocente. Então, quem conhece o Bruno Henrique sabe disso, mas sempre fica isso. Vamos lá. Provável escalação do Brasil. Alisson, zagueiros Magalhães e Marquinhos, lateral direito Danilo, lateral esquerdo Alexandro, no meio Bruno Guimarães, Casemiro, aí 4-2 e 4 na frente, Lucas Paquetá um pouquinho mais centralizado, vindo de trás, Matheus Cunha bem avançado na frente, na direita Rafinha, na esquerda Vinícius Júnior, um 4-2-4 que pode virar um 4-3-3 e defender com um 4-4-2. Vamos ver. Vamos analisar como vai se comportar a seleção brasileira diante do Marrocos. Marrocos que não é besta, é um time que tem que abrir o olho, como eu sempre falo aqui, do grupo do Brasil, uma da melhor seleção. Aí depois vem a Escócia e por último o Haiti. E tem transições extremamente rápidas, por isso me preocupa não só o Danilo, como também o Alexandro. A questão do desgaste durante a partida, se vai aguentar esse ritmo, né, de transição da equipe do Marrocos. Tem que ficar muito esperto em relação a isso, ou possa ser que o Carlos Ancelotti mantenha aquela postura de marcação-pressão, né? Pressionando a saída de bola do Marrocos para evitar esses contra-ataques, para poder tentar anular as principais jogadas aí do Marrocos. Minha opinião, tá bom? Vamos passar aí, Alisson, Magalhães, Marquinhos, Danilo, Alexandro, Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha, provável escalação do
Brasil. Agora vamos falar um assunto um pouco delicado em relação e envolvendo o Bruno Henrique. Uma situação seguinte: a Justiça do Distrito Federal recusou o recurso de defesa e manteve Bruno Henrique como réu por estelionato, em caso envolvendo aquele problema lá dessas postas esportivas. O atacante é acusado de ter forçado o cartão amarelo em jogo contra o Santos pelo Brasileirão em 2023 para beneficiar a apostadora. A gente já debateu isso aqui, é até chato, né? A gente já debateu esse assunto. Eu já mostrei o vídeo para vocês do lance e a gente viu claramente que, além de ter errado na marcação da falta, que não existiu falta, foi até o Soteldo na ocasião. Além de ter marcado uma falta que não existiu, ainda puniu o jogador com cartão amarelo, para ser mais absurdo ainda. O jogador estava no direito, quem, sã consciência, não comete falta, ainda leva cartão amarelo, qualquer um ficaria chateado, qualquer um ficaria enfurecido. Ele foi reclamar com o árbitro, tomou o segundo e foi expulso da partida. É só vocês colocarem no YouTube, lance, sorteio do Bruno Henrique, cartão amarelo, vocês vão ver todo o lance e vão tirar suas conclusões. O cara se joga, nem tocar, eu não vejo nenhuma parte do corpo do Bruno Henrique atingir o sorteio, ele se joga. O juiz marca uma falta que não existiu, ainda dá a punição com cartão amarelo e em seguida vermelho em virtude da reclamação do Bruno Henrique. Mas eu não vou entrar mais nesse assunto aqui que já está bem chato, bem complicado. Agora vamos falar um pouco sobre a questão deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, não estou mostrando lá ele para vocês. Vamos lá, falar um pouquinho agora do Rossi. Flamengo acerta em manter o Rossi, já que foi como eu estava falando para vocês, tem essa negociação, o Boca Juniors estava de olho, o River Plate estava de olho, outra equipe da Arábia também queria, né, levar o Rossi. Entretanto, todavia, porém, contudo, o Flamengo manteve o jogador, já que entendia que ele não estava numa boa fase, mas pode dar a volta por cima, assim como foi primordial o ano passado na campanha, não só no Brasileiro, como também na Libertadores. Você se lembra aquele jogo diante do Estudiantes, qual ele fechou o gol, embora tenha falhado um dos jogos, né, nos jogos de andamento, mas fechou o gol, foi um paredão nas cobranças de penalidade e garantiu a final e o título também, garantiu as semifinais, a final e o título da Libertadores. Já, né, é um líder no elenco, porém precisa de um goleiro reserva à altura para brigar pela titularidade. A gente vê o Andrei, é um bom goleiro, eu não sei, é porque a gente teve, vamos dizer assim, pequenos lances, né, muito pouco cortes ainda do Andrei para a gente ter uma conclusão mais precisa se ele é um bom goleiro ou não, se está à altura do Rossi ou não. Mas pelo pouco que a gente viu, sinceramente é um bom goleiro sim, o Andrei, para tentar aí ser reserva do Rossi. É a informação aqui do Simeledo, do Coluna do Fla. Mas deixa aí seu comentário. Sim, vamos falar sobre Everton Cebolinha. Seguinte, de acordo com informações do portal Papo na Colina, o Vasco está no mercado em busca do reforço e exclusivamente, intensivamente, vamos colocar assim, para o setor ofensivo, com o principal alvo, o Everton Cebolinha. A ponta esquerda tem um contato, né? Tem um contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Já avisou que não vai permanecer no clube. O Flamengo não quer que ele saia, até esse imbróglio. Entretanto, o Vasco da Gama é o jogador, né? Tem interesse na contratação do Everton Cebolinha. Mas coloca aí nos comentários o que é que você acha dessa situação, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, ESPN Brasil. Lembrando, falta, vamos dizer assim, 48 horas para a estreia do Brasil. Começou a Copa hoje, muitos jogos interessantes, né? México, África do Sul, Coreia do Sul também. Mas sábado é o grande dia, 7 horas da noite, Brasil e Marrocos. Valeu.